Lucas 9, 23. O título diz: cada um deve levar a sua cruz. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar a mágoa, negar o ressentimento, negar o desejo de vingança, negar a amargura, a vontade de falar mal de alguém, a vontade de pagar com a mesma moeda. Isso é negar a si mesmo. Amém? Depois ele disse: tome a cada dia o quê? A sua cruz e siga. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a cruz. Quando Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me, ele não estava falando da cruz do sofrimento. Porque senão a gente vai cair em contradição, porque Jesus não disse: eu vim para que tenha sofrimento e a ter abundância. Não. Jesus disse: eu vim para que tenha o quê? Vida, e vida com abundância. Claro que ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo. Mas ele disse: no mundo. No Evangelho, carregar a cruz, ele é no sentido de que aquilo que a cruz fez por nós, aquilo que ele na cruz proporcionou para nós. E muitas pessoas, elas olham a mensagem da cruz como um sofrimento. Por exemplo, tem gente que diz assim, quando passa por um problema: eu devo estar carregando minha cruz, né? E tem gente que, quando passa por um sofrimento: eu devo estar carregando minha cruz. Não, a cruz não é um sofrimento. Quando Jesus disse carregar a sua cruz, primeiro ele estava falando a respeito de perseguição, que tem outro texto que eu anotei aqui, quer ver? Gálatas capítulo 6, versículo 12, diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Ele estava querendo dizer dos religiosos. Os religiosos, eles vivem de aparência. Uma boa aparência na carne é a religiosidade. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, quer dizer, práticas da lei, que não existe mais. Somente para quê? Para não serem perseguidos por causa do quê? Da cruz de Cristo. Então, tomar a cruz e seguir Jesus não é sofrimento, mas nós sabemos que teremos o quê? Perseguição. Esse é o sofrimento da cruz, é a perseguição. Agora, não é no sentido que muita gente pensa: não, que eu tenho que tomar minha cruz, porque com Cristo é sofrimento. Não. Com Cristo somos mais do que vencedores. Então, Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, tomar a sua cruz é no sentido de que o que ela fez por nós. Por exemplo, na cruz, tomar a minha cruz é tomar a salvação. Porque na cruz Jesus me salvou. Na cruz Jesus me perdoou. Na cruz Jesus me justificou. Também na cruz ele me curou. Na cruz ele me livrou de toda maldição. É esse sentido que as pessoas não entenderam ainda. Porque nós temos que viver da cruz para cá. Onde às vezes nós erramos, a gente quer viver uma vida cristã da cruz para trás, e não existe vida cristã da cruz para trás, irmãos. A vida cristã é do sacrifício de Cristo para cá, para frente. Podemos pegar alguns exemplos, como eu peguei na mensagem anterior? É claro que sim, mas não para fazer doutrina. Eu não posso pegar um exemplo do Velho Testamento para fazer doutrina. Palavras para colocar medo. Por exemplo, pegar textos onde fala de maldição do Velho Testamento e falar: olha, cuidado, viu? Se não fizer isso, você está amaldiçoado. Isso é um pecado grave quem prega isso. Por quê? Porque Cristo na cruz me resgatou da maldição. Olha o que Paulo disse aqui. Ali ele vai colocar ali. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Paulo diz assim: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, olha só, chorando. Por quê?
que são inimigos da cruz de Cristo. Ele estava falando de quem? De pessoas que viviam na religião, não a partir da cruz para cá, mas a religião da cruz para trás. Quer dizer, lei de Moisés, rituais, sacrifícios. Pessoas que ouviram a pregação do Evangelho, como eu estou ouvindo e você está ouvindo. Quando que uma pessoa se torna inimigo da cruz? Quando ela diz que é de Jesus, mas vive como se fosse no Velho Testamento, com todos os rituais e leis do Velho Testamento. A pessoa não percebe que é inimigo da cruz. Quando ensina coisas que o Evangelho já não ensina mais. Quando a pessoa chega e fala, olha, você tem que fazer um sacrifício para ser abençoado. Quem ensina que tem que fazer um sacrifício para ser abençoado, não está percebendo, mas é um inimigo da cruz. Porque o último sacrifício, olha aqui para mim, o último sacrifício foi o de Cristo na cruz. Ele foi perfeito. Quem crê nisso? Ele foi perfeito. Mas aí, a pessoa acha que tem que fazer um sacrifício para ser abençoado. A pessoa acha que tem que fazer um ritual sagrado. Eu já vi pessoas fazer chamadas. Olha, hoje tem um ritual sagrado. Ritual já não existe mais. E eu ainda estou colocando a palavra sagrado. Esses são os inimigos da cruz. Porque o Evangelho não tem nada disso. Se a cruz foi o último sacrifício perfeito, quem crê que ele foi perfeito? Então hoje não existe mais sacrifício. E se não existe mais sacrifício, então não existe mais altar físico. O altar é do nosso coração. Como a Rosângela cantou no primeiro hino. O meu coração é o teu altar. E se não existe mais sacrifício, não existe altar. Porque só existe altar porque existiu o quê? Sacrifício. Se não existe mais sacrifício, porque já foi feito perfeito, então não existe mais altar. Se não existe mais altar, não existe mais rituais. E se a gente ficar insistindo nisso, nós estamos ainda vivendo da cruz para trás. Estamos nos tornando que inimigos da cruz. Olha o perigo. Aí sim é perigo. Por isso, irmãos, nós temos pregado o Evangelho. E hoje o nosso compromisso é da cruz para frente. Como eu falei, podemos pegar exemplos de vida? Sim, claro que sim. Como eu li anteriormente. Mas não fazer doutrina. Eu não posso pegar uma palavra que foi falada, por exemplo, o povo judeu e trazer para os dias de hoje. Você sabia que muitas palavras, muitas repreensões que Deus deu e até palavras de maldição por causa da desobediência foi para o povo judeu. Se você ler lá em Levíticos, alguns textos dizem assim, ordena aos filhos de Israel. Quer dizer, o endereço está indo direto para eles, aos filhos de Israel. A mensagem que nos alcançou não foi a mensagem da circuncisão, mas foi a mensagem do apóstolo Paulo da incircuncisão, porque nós somos os gentios. Então o evangelho que nos alcançou foi o evangelho da graça, da cruz para cá. Querer viver da cruz para trás é querer viver aquilo que não deve ser vivido. Rituais, sacrifícios, costumes e tradições do passado. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Jamais vou pegar para vocês uma palavra do Velho Testamento, seja do livro que for, e querer trazer para vocês e falar, está escrito, maldito aquele que fizer isso. Não, isso era, primeiro foi para os judeus, segundo era coisa da lei, e terceiro que hoje eu vivo numa nova aliança. Por isso que em 2 Coríntios, a Bíblia vai colocar ali, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, quer dizer, no Evangelho, nova criatura é. Só há novo nascimento da pregação do Evangelho. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, que era um religioso, ele é especialista na lei de Moisés. Jesus falou, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Porque tudo que você viveu até hoje, você viveu a religião. Tem que ter um novo nascimento. Novo nascimento só vem através da pregação do Evangelho. Então, quem está em Cristo, no Evangelho, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? Já passaram.
passaram. Então não é só o sentido da minha vida, mas as coisas velhas da religião. As coisas velhas do passado, do Velho Testamento, de doutrinas, da lei de Moisés, dos sacrifícios, dos rituais, das leis cerimoniais, já passaram. A maior confusão do povo evangélico hoje é querer viver hoje no cristianismo misturado com a religião do Velho Testamento. Por isso que tem gente doida, por isso que tem gente fanática, porque mistura tudo. Não entenderam ainda que as coisas velhas já passaram. O que ele diz agora? Eis que tudo se fez novo. Por isso Jesus dizia: eis que vos dou um novo mandamento. O novo de Deus veio quando Jesus morreu na cruz. Claro, antes de trouxe ensinamento, mas para nós principalmente veio da cruz. Então, tome a sua cruz, ou seja, olhe para a mensagem da cruz que diz: eu fui curado, eu fui perdoado, por isso que nenhuma condenação há mais quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, ou seja, segundo a lei, mas segundo o Espírito do Evangelho. Leia com o texto. Estou entendendo? Mas aí muitas pessoas falam que são cristãos, mas vivem se acusando, aceitando acusações. Então, quando eu olho para a cruz, eu entendo que eu fui perdoado. E eu não preciso, não tenho que ficar toda hora falando: Jesus me perdoou, Jesus me perdoou. Tem gente que pede perdão agora por algo que fez, se confessar, se errou, pede perdão. Mas amanhã vai pedir perdão pelo mesmo pecado. Ou crê no perdão, ou não crê. Mas o que é isso? A acusação da própria mente. Às vezes é o diabo, e às vezes é a pessoa que está me acusando. Então eu tenho que crer que eu fui justificado. Eu tenho que crer que eu fui perdoado. Por isso que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Por que me traz paz? Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro: ele morreu a minha morte para que eu tenha vivido a sua vida. Ele me perdoou. Ele me salvou. Ele me justificou, eu fui justificado. Não há mais condenação para mim. E você deve pensar numa coisa: não há mais maldição. Cristo nos resgatou da maldição da vida. Por isso, nunca mais aceite palavra de maldição, seja de quem quer que for. Principalmente usando desde do Velho Testamento. Se você for ver a última palavra do Velho Testamento, sabe qual é? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com... A última palavra do Velho Testamento termina com maldição. Vamos ver a última palavra do Novo Testamento. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Eu estou na graça de Deus. Quem está na graça? Diga glória a Deus. Não aceite palavra de maldição. Mas para isso, viva da cruz para cá. Tome a sua cruz. Ande de cabeça aqui. Se errar, nós temos um advogado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar toda justiça. Estou entendendo? Então, tome a sua cruz. Então, a palavra da cruz é loucura para os religiosos. Por quê? Porque o religioso e a religião gosta de sacrifício, gosta de rituais. Porque se não tiver mais isso para a religião, olha aqui para mim, perdeu a graça. Para muitos religiosos, por que o religioso não gosta de ouvir a pregação do Evangelho? Só o Evangelho. Porque vai tirar dele sacrifícios, rituais, leis cerimoniais, e para o religioso perdeu a graça. Então quer dizer que eu não posso mais fazer isso aqui? O Evangelho veio e desfez tudo isso. Nós não precisamos mais disso. Aquilo que eu falei, o último sacrifício foi de Cristo, foi perfeito. E nós devemos assumir. E crer no coração e confessar. É só isso. Estou entendendo? E viver isso. E ensinar isso para as pessoas. Agora, se você quiser viver da cruz para trás, então você vai continuar no sacrifício. Você vai continuar fazendo rituais. Você vai continuar acreditando em palavras de maldição que está no Velho Testamento. Você vai continuar acreditando em coisas que Cristo veio e já removeu tudo. Nós estamos debaixo da graça. Da cruz para cá. Não viva da cruz para trás, viva da cruz para frente.
Não seja o inimigo da cruz. Longe de nós sermos inimigos da cruz. Amém?